Olá, oi gente, tudo bem? Boa noite. Mais um ciclo de entrevistas aqui do Mulheres que Me Habitam. Muito feliz. Olá, Flávia, Renata. Oi, gente, boa noite. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Que bom ter vocês aqui. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com a Cris do perfil Livre de Psicopata. Muito feliz. Olha lá, a Cris chegando aqui. Olá, Cris. Vamos ver. Olá, Raquel. Deixa eu ver se a Cris chegou aqui. Oi. Oi, Oi, minha querida. Muito obrigada por estar tudo aqui comigo essa bem? noite. Eu tô bem, e você? Tudo ótimo. Ver se eu consigo colocar aqui o meu. Vou deixar assim uma imagem meio maluquinha. Fica tranquila. E Eu vou contar. aí? Eu tô bem. Boa noite, Raquel. Boa As noite. meninas! Rê tá aqui com a gente, Raquel, Verônica, Verônica. Andresa, todo mundo chegando. Deixa eu contar, Cris, para as pessoas que não te conhecem ainda. A Cris, por uma questão de segurança. Boa noite, Verônica. Boa A noite. Cris, por uma questão de segurança, ela não vai aparecer. A gente vai Não conversar vou, aqui, não vou. Ao garantir. dedo, ao dedo. Querida! Ai, que unha linda! É, não pintei. Oh, tá linda! Obrigada, Cris. A Cris, por uma medida de segurança, gente. A Cris não vai aparecer. A Cris aceitou falar com a gente. Oi, Isa! Mas a gente vai garantir que a Cris se mantenha em segurança. Muito obrigada a todos que estão chegando. As pessoas já muito queridas aqui com a gente, Cris. Vamos esperar um pouquinho mais. Tem muita gente que falou que ia chegar aqui hoje para acompanhar essa conversa. A Sheila, a Ive, Sheila. Ô, Gislene, oi, Verônica, Isa. um beijo pra A Is- você, Verônica. a Isa Teles Veras, ela foi a responsável, Cris, pela diagramação do meu livro. Ela Livro, esteve eu já na... sei. Você Sim, falou, bem-vinda, Isa. é Que isso. bom, Bom, que eu vou me bom. apresentando, depois eu apresento a Cris. Eu sou Cláudia Jordão, eu sou dramaturga, sou uma operária das artes cênicas. Esse projeto Mulheres que Me Habitam, ele começa como um projeto para a criação de um livro, né? Um perfil que foi desenvolvido para pesquisa de um livro que fala sobre violência doméstica, relacionamento abusivo, o livro Mulheres que Me Habitam, que foi publicado pela Alfarrábio Edições. É um livro que foi contemplado pela Lei Aldir Blanc, aqui de São Bernardo do Campo. E então esse livro ele dá início a um projeto de pesquisa. E eu tô bem, ai gente, esse pessoal Que é muito lindas. querido. Ah, eu também te amo, Rê. Obrigada, Isa, Verônica, Zil. Bom, então, esse perfil Mulheres que Me Habitam é um perfil que começou como um processo de pesquisa para escuta de mulheres que estavam em situação de violência, para partilha da pesquisa também, que estava sendo feita para a realização do livro Mulheres que Me Habitam. E ele se tornou uma coisa muito maior. É um livro que ele fala, ele parte de uma história umbilical, de histórias em que mulheres da minha família passam, né, por uma sequência de gerações por relações abusivas, por violência doméstica, e a partir do momento que eu começo a transitar pelas redes sociais, olá, Zil, eu começo, então, a fazer uma ponte, né, um diálogo com outras mulheres que estavam não só nessa pesquisa sobre violência doméstica e relacionamento abusivo, mas, sobretudo, estavam se organizando para fortalecer outras mulheres. Mulheres que já tinham sido vítimas, ou mulheres que estavam dispostas a ajudar outras mulheres
a sair de relações abusivas e violência doméstica. E aí, inclusive comentando com uma amiga essa semana, o livro foi publicado, como eu disse, pela Alfarrábia Edições, está disponível para venda, quem quiser é só entrar em contato aqui no nosso direct. Mas esse livro, ele dá início a um projeto. Esse projeto que não se torna mais só um projeto pensando numa obra literária, mas ele se torna um projeto que vai dialogar com tantos outros projetos que eu fui encontrando pelo caminho, que um deles é o Livre de Psicopata, que é o perfil da Cris aqui no Instagram. Quem não segue, eu recomendo muito que sigam, porque o trabalho da Cris é um trabalho incansável para que ela possa alertar e despertar mulheres em situação de abuso. A Cris faz um trabalho de acolhimento, de apoio, um trabalho muito importante e que já deu conta de, eu vou dizer, salvar, resgatar e fazer com que as mulheres se entendam importantes, que a existência delas importam e que é possível deixar uma relação de abuso. Bom, eu vou te apresentar, vou começar essa live, primeiro agradecendo mais uma vez a presença de todo mundo. Érica está aí também, Érica Zuccarelli, que esteve conosco várias vezes na sala do Clubhouse. Que maravilhosa! Beijo para ti, Érica. Doutora Professor Nutri, Richard a também. Janete, Monize, Andresa. Olha, Cláudia, deixa eu te falar. Monize foi uma das minhas primeiras seguidoras. Essa menina tem muita história com ela. Nós trocamos muita ideia. Ela é uma grande vencedora. Eu queria só falar isso. Espero que ela esteja ouvindo essa fala minha de agora, porque a Monize foi muito importante no meu começo de Instagram. Muito querida. Que bom que ela está aqui, Monize. Obrigada pela sua presença. A Andresa está falando que prevenir também é importante. É isso, Andresa. A gente acredita muito nisso, muito. Professor Richard, um beijo. Zilma, professor Richard Fonseca. É olá. Lá do Clubhouse, o nosso filósofo. Olha só. Aliás, o Clubhouse está sempre aqui com a gente, né, Cris? É, muito. Semana passada também tinha uma galera muito querida aqui com a gente. Muito, muito querida. Bom, é assim, gente. Vou começar com uma história. Eu sou uma pessoa que gosta de história. Ela tem curso superior, ela tem mestrado, e quando ainda estava fazendo seu mestrado em São Paulo, ela conheceu o seu agressor. Um homem gentil, disponível, um homem que a mãe de suas amigas queriam como genro. Eles se casaram, tiveram uma filha e as agressões começaram. Essa história poderia ser a história da Cris, mas é a história da Maria da Penha, é a história de muitas Marias da Penha, é a história de muitas mulheres que, infelizmente, passam por relações abusivas e passam pela violência doméstica. Mas agora, obrigada, Adélia. A Adélia aqui com a gente também, querida, sempre parceira. Agora eu vou apresentar a Cris. A Cris é economista, com mestrado em economia, já foi professora universitária de economia, no curso de economia, e hoje ela é empresária no ramo de eventos. Cris, eu queria começar perguntando para você, ou melhor, comentando com você, que assim como Marinha da Penha, a sua história não começou com um tapa, né? Ela não começou com agressões, nem morais, nem psicológicas. Então, eu queria que você, primeiro, mais uma vez, muito obrigada por você se disponibilizar a essa partilha, a vir aqui conversar com a gente no Mulheres que Me Habitam, para continuar alertando em outros caminhos outras mulheres que, infelizmente, possam estar neste momento passando pelas
situações que você passou. Então, se a sua história não começa com um tapa, não começa com agressões, não começa com a violência psicológica, não começa com violência moral, não começa com violência patrimonial, como então foram o início do seu relacionamento, já que a Cris, gente, passou por 2 relacionamentos abusivos. O primeiro relacionamento abusivo também seguiu para a violência física. A Cris, infelizmente, sofreu uma violência doméstica em que ela foi parar no hospital. E o segundo relacionamento abusivo, em que ela já está separada há 6 anos, por isso ela não está aparecendo aqui pra gente, porque a Cris, ela é uma mulher que está sob medida protetiva, e infelizmente as violências ainda são uma realidade na vida dela. Então, eu queria que você contasse um pouco, Cris, como essas relações começaram, como elas seguiram para, infelizmente, esse processo de agressão. Obrigada, Cláudia. Primeiro, um grande beijo para você. Um beijo no seu corpo inteiro, meu amor. Você Minha é minha amada. querida, demais. Estou muito grata por esse momento. O pessoal aí que está todo aí com a gente. Professor Richard, um abraço para você. Vai dar sua aula, que o mundo precisa de conhecimento. Bom, muito importante falar exatamente dessa maneira que você fala, Cláudia, porque a gente já identifica e pode passar esse primeiro pedacinho de conhecimento adiante, que as relações abusivas, a própria dinâmica da violência doméstica, está já mapeada e padronizada, segue um roteiro. Então, o que eu vou falar aqui vai trazer gatilhos ou vai reverberar em algumas das pessoas que aqui estão. E para quem não está, vai também poder identificar se tem na família, se conhece, se sabe. Então, assim, o depoimento, ele é curativo, até de eu te ouvir falando de mim, já me fez muito bem. Me sinto uma sobrevivente, apesar de ainda estar vivendo em alguma situação de abuso, mas me sinto uma sobrevivente, mas uma pessoa agora com maior esclarecimento. E esse esclarecimento precisa ser replicado, né? Então, por isso que é legal a sua pergunta inicial. Que então não, uma relação abusiva não começa com um tapa, não começa com um xingamento, não começa com manipulação, nem outro tipo de violência. Uma relação abusiva, 99% das vezes, ela começa com muito amor. Ou essa forma de amor naturalizada, com excesso de atenção, com muito sexo, muitos desejos sendo realizados e toda uma atmosfera disso que nós chamamos de amor aqui no Brasil, na nossa sociedade, na América Latina como um todo, quiçá no mundo, mas dentro dessa atmosfera do que seja essa grande paixão, essa disponibilidade do outro para você. Então, os meus relacionamentos, eu tive, como a Cláudia falou, 2 relacionamentos abusivos que começaram com muito amor e muita paixão, com uma delícia de sexo o tempo inteiro, com tudo aquilo que a gente adora sentir. Porque os abusadores já perceberam que essa é a maneira mais eficaz de você laçar e prender a vítima a eles. Então, tem até um nomezinho, né, que chama love bombing, que é o bombardeio de amor. E a palavra não podia ser mais adequada. Realmente é um bombardeio. Nós somos bombardeadas. Eu fui bombardeada nas 2 vezes. E na primeira vez, ainda mais bombardeada do que na segunda. Porque eu resisti muito a entrar naquela relação. Apesar dele ser um profissional, abusador profissional, né, vamos dizer assim, ele então precisou fazer um bombardeio ainda mais forte nessa minha primeira experiência, que já tem 12 anos, ou seja, tem bastante tempo, mas até fazendo um parênteses, essa noite eu tive um pesadelo com ele, eu sonhava que ele voltava para a minha vida, que ele entrava na minha casa, que ele queria fazer sexo comigo, que ele queria ser meu amigo, que ele implorava. Veja só, uma pessoa que eu não vejo há 12 anos ainda circunda meu imaginário, ainda frequenta meus pesadelos. É importante deixar isso aqui claro também, né, Cláudia? Que Sim. mesmo com a dita cura, vamos dizer assim,
a gente fica com cicatrizes. As marcas, elas demoram muito para sair. Então, quem está passando por relação abusiva, saiba que, infelizmente, é uma coisa que você vai carregar, você vai aprender a conviver com ela, mas que vai te marcar sim. É como uma experiência de vida que te condensou ali naquele tempo, naquele momento. Então, a relação abusiva, para responder você, começa, e as minhas começaram, com o love bombing, com muito amor, muita dedicação, muita disponibilidade. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como você está? Eu era a figura central da vida dos dois, né, nas duas ocasiões. Eu tenho aí uma distância de 4 anos entre um e outro, do término de um para o começo do segundo. Eu fiquei 4 anos solteira, assim, né, com os namorinhos menos relevantes. E quando eu conheci o meu segundo, né, que resultou num filho, eu tenho um filho com ele, eu consegui identificar que o abuso, para quem tem filho, também vamos falar as verdades aqui, para quem tem filho, o abuso permanece ainda depois da separação. Porque fica ainda, tá aqui a Raquel falando sim, você fica ainda com algo que te une a ele. Ainda que não seja definitivo, porque o seu filho vai crescer, você vai arrumar estratégias e maneiras de diminuir o contato, mas ainda assim existe ali algum vínculo que é um ser humano, é o teu filho, a tua filha, a pessoa que você teve com aquele abusador, né? Então, assim, não sei se a gente vai querer adentrar em todas as fases da relação abusiva, nem que seja só para nomeá-las, mas ela começa deliciosa e ela pode terminar num feminicídio. Então, e para quem tem filho, depois que a separação acontece, existe ainda a forma prolongada de abuso, como está dizendo aqui a Andresa, que é a falsa acusação de alienação parental. A mulher, em geral, vítima do abuso, é acusada nos tribunais, em geral, de ser uma alienadora. E isso é uma forma de abuso também que vamos dizer assim, que permanece. E traz também danos psicológicos gravíssimos, que é o que eu vivo hoje. Então, assim, eu me livrei do abuso marital, do dia a dia, com a pessoa dentro da mesma casa, mas eu continuo sofrendo abusos de ameaças de perda de guarda, ameaças de sequestro, ameaças de acusação efetivamente da tal da alienação parental, que é uma lei no Brasil que costuma gerar reversão de guarda para a mulher, que ela perde essa guarda desse filho. Então é um contexto que ele, para algumas pessoas, tende a se perenizar, né, Cláudia? Ele continua ainda depois da relação findada, né? Então são 2 tipos de relações abusivas, aquelas que têm filhos e aquelas que não têm filhos. E sim, elas são bem diferentes. E eu vivi as duas. Tanto é que eu terminei a primeira relação há 12 anos e eu não tenho mais contato com ele há 11 anos. Eu não sei por onde anda, se está vivo, se está morto. Eu executo o contato zero pleno com ele. Então é isso. E eu não sofro mais abuso dele, a não ser esse pesadelo que eu tive ontem à noite. Mas isso é uma questão dos meus traumas psicológicos, que claro, sim, ele deixou. Mas entenda que é diferente de quando a gente tem um filho, né, Cláudia? Então assim, não começa. Eu acho que tem uma fala sua importante logo de início, Cris, que é quando você fala sobre a visita desse seu primeiro agressor aos seus pesadelos. Por isso, a gente sempre fala sobre a importância da terapia, da vítima ter um apoio terapêutico, da vítima ter esta... E aí, nem falando sobre esse segundo, já da questão da alienação parental, que aí entra uma assessoria jurídica, que nós teremos uma conversa muito importante sobre isso aqui com a doutora Renata. Mas, Cris, eu tenho certeza que mesmo com todo o tratamento que você fez, que você faz, é uma luta para deixar com que estas agressões deixem de fazer parte da sua vida.
E quando eu falo sobre isso, eu vou pedir para você, eu vou te fazer uma segunda pergunta já, mas eu quero engatar aqui uma fala que é muito importante, direcionada às pessoas que estão próximas a quem está vivendo uma violência doméstica e um relacionamento abusivo. Hoje, coincidentemente, eu estava no banco e estava aguardando a minha vez de ser chamada, e atrás de mim eu ouvi uma mulher dizer assim, ao telefone, eu não estou com raiva de você, eu só estou muito triste porque isso passou dos limites. Ele encostou a mão em você. Mas eu espero que você seja feliz, eu espero que você viva a sua vida da forma que você quiser viver. Naquele momento, meu coração apertou muito, sabe, Cris? Eu fiquei com muita vontade de conversar com ela, mas primeiro que eu fui chamada para ser atendida, e segundo que eu me senti sendo um pouco invasiva. E fiquei pensando em dizer para ela, não sai de perto, por favor, não sai de perto, porque essa mulher vai precisar muito de uma rede de apoio. Ela vai precisar de uma rede de apoio, porque se ele encostou a mão nela agora, a gente não sabe onde isso pode parar. Então, as perversidades que envolvem uma relação abusiva, que envolvem a violência doméstica, infelizmente, levam essas mulheres a se sentirem sozinhas nas horas que elas mais precisam, porque elas estão sob forte efeito de manipulação, né, Cris? A gente pode falar um pouquinho sobre isso. E às vezes elas não dão conta de sair. Não é um lugar de você não sai porque você não quer. Às vezes não sai porque não consegue, porque aquele abusador tem ferramentas muito perversas que as prendem dentro de uma relação abusiva e às vezes elas não dão conta de sair. Falando sobre isso, eu queria muito perguntar para você como que você, e aí você pode falar tanto do primeiro quanto do segundo, ou de qualquer um que você acha que seja mais relevante, como que você identificou? Lógico que você foi sentindo as agressões, porque quando acontece a agressão física, esse abuso se revela de uma forma muito clara. Mas na agressão psicológica, às vezes esse abuso fica um pouco velado, né? Como que você identificou que alguma coisa ali não estava legal, não estava de acordo, não estava mais aquele relacionamento que começa ali no love bombing? Como é que você foi identificando? E depois, Cris, você pode evoluir já para contar para a gente se você identificou, foi pela terapia, foi pela rede de apoio, e como que você deu conta de despertar para isso e, de alguma maneira, sair, como foi a saída disso, né? Fala um pouquinho, por favor. Tá. Importantíssimo isso que você falou sobre a rede de apoio. É fundamental que as pessoas possam estender a mão e estejam na presença daquela vítima para que ela se sinta acolhida, ainda que você não saiba bem como você vai acolher, mas que você não saia de perto, que você estenda, que você esteja disponível, é fundamental. Eu não tive isso, mas se eu tivesse tido, talvez eu não tivesse passado pela minha máxima agressão física que eu passei no meu primeiro relacionamento, que realmente eu cheguei a sofrer violências muito graves, assim. Eu não denunciei, mas se eu tivesse denunciado, teria sido tentativa de feminicídio, tamanha a agressividade dos atentados que eu sofri, tá? E diga-se de passagem, depois da relação terminada, que em geral é aí que acontecem os feminicídios, só fazendo esse parênteses. Mas eu fiz e faço terapia, e hoje, é lógico, a minha terapia tem uma outra abordagem, eu não estou em busca de respostas sobre o meu comportamento, no sentido de que o que eu fiz para atrair, ou o que eu fiz para que essa relação acontecesse, porque eu já entendi que a minha culpa é zero no comportamento do outro, né? Isso é super importante, a terapia mostra isso pra gente. Então é fundamental, e que essa terapia seja especializada em relacionamentos abusivos. Mas a minha ficha caiu lá atrás. No segundo eu já sabia que eu estava numa relação abusiva desde o primeiro dia. Acontece que eu estava grávida, engravidei no começo da nossa relação, e ele queria muito ser pai, né, na segunda, e eu não conseguia me desvencilhar por uma questão da cobrança social. Hoje eu tenho isso muito claro.
Era uma mulher grávida, uma mulher de 40 anos e uma mulher que tinha também uma idealização do comercial de margarina, que não podia se desprender do sonho da família feliz. Então, isso contribuiu na minha segunda relação para que eu não rompesse grávida. Porque eu rompi, sim. Fui eu que rompi, mas demorei, vamos dizer assim, né? Eu passei a minha gravidez inteira sofrendo abusos psicológicos muito sérios, né? Muito graves. Aliás, eu acho que eu posso até dizer que eles foram piores do que o da outra relação, do ponto de vista psicológico. Mas na primeira relação, que eu não sabia o que era uma relação abusiva, por quê? Porque a nossa sociedade, muito importante se diga isso aqui novamente, se eu não falei ainda, vou falar. Nossa sociedade é constituída perante um sistema chamado patriarcado, em que existe lá desigualdade entre homens e mulheres, colocando homens superiores a mulheres, nos impõe a crença de que é imperativo para a mulher ter um parceiro, ter filhos, constituir uma família. E que ela não deve jamais abrir mão desse relacionamento, ela tem que tentar até morrer, muitas vezes literalmente até morrer, né? E eu estava imbuída desse comportamento porque o meu love bombing, como eu falei aqui no primeiro relacionamento, ele foi muito insistente, muito bem feito e muito duradouro. O meu love bombing durou muito tempo, não foi 2, 3 meses, como é a maioria dos love bombings. O meu love bombing durou, eu acho que 2 anos. Então eu vivi um momento de excesso de paixão e lá no fundo eu sabia que tinha alguma coisa errada, mas eu não acreditava. A ficha não caiu, entende, Cláudia? A ficha demorou para cair. Depois que vem o love bombing, a gente começa a sofrer desqualificações na relação e a dinâmica da relação vai num crescendo. O nosso cérebro vai virando mesmo uma sopa. A vítima vai perdendo a autonomia, ela vai perdendo a razoabilidade, a racionalidade, ela é confrontada diariamente, ela é massacrada, injustiçada, ela sofre abuso psicológico, manipulação, ela é muito xingada, ela é muito oprimida, ela perde a dignidade. Olha aí, a Verônica, perde-se tudo, sim, perde tudo que ela tem dentro da integridade corporal e psíquica. Mas ela é levada a isso, não é uma coisa que acontece na primeira semana, segunda semana, né? Entre as táticas e métodos, sim, tá aí como a Verônica está escrevendo, o tratamento de silêncio, sim, são várias técnicas de manipulação psicológica que são torturantes na cabeça dessa vítima. Então, Cláudia, também eu tive dificuldade, eu também fui uma dessas vítimas que teve dificuldade de se ver numa relação abusiva e de se ver enquanto vítima. Mas eu tive não sei, um lampejo, né, vamos dizer assim, um insight, uma luz que me iluminou num momento de brutal ciúme. Ele tinha um ciúme doentio, porque eu não podia olhar para o lado. Isso me oprimia demais, porque eu sou uma pessoa sorridente, eu sou uma pessoa expansiva, eu converso com todas as pessoas, e isso estava me descaracterizando, porque eu não podia olhar para o lado, o meu cabelo não podia ser longo, as coisas que eu fazia, tudo, eu fui me perdendo de mim mesma. E um dia, num ataque brutal de ciúme, com muita violência física também, eu falei, esse cara é um psicopata. Por isso o meu Instagram se chama Livre de Psicopata, tá? O meu Instagram tem meus relatos das 2 relações que eu vivi, sim, mas o nome vem muito da primeira relação, porque foi quando eu fui apresentada para essa realidade, quando caiu essa ficha. Eu pensei comigo, olha só, esse cara é um psicopata, esse cara vai me matar. Foi assim. Por quê? Porque eu sofri uma violência mais contundente, digamos assim, e eu tive que fazer uma cirurgia na minha boca.
plástica, ele mordeu um pedaço da minha boca fora. E eu não, como a vítima fica isolada, e é um dos comportamentos do relacionamento abusivo, que o abusador, né, eu vou chamar de psicopata genericamente, o psicopata te isola da sua família, dos seus amigos, você então não tem nem mais como chegar para eles e falar o que você está passando, ou qualquer coisa do gênero. Porque primeiro você tem muita vergonha, tem muita culpa, são dois ingredientes fundamentais da relação abusiva, vergonha e culpa. E eu ia ser descredibilizada, qualquer coisa que eu falasse, né? Porque como é que eu segurei tanto tempo e eu nunca disse nada? Ele é tão bom, ele é tão sorridente, ele trata a gente bem, ele carrega peso pra gente, ele é maravilhoso. E eu, nesse dia dessa violência mais, que eu fui fazer uma cirurgia plástica, eu peguei uma grana preta do meu banco que eu tinha guardado e fui reconstruir minha boca com medo. E falei com medo, né, com muito medo da minha família. Eu disse, olha, eu tô indo para Bahia passar uns dias lá. Eu fiquei 40 dias sem ninguém me ver, porque primeiro que tinha que cicatrizar, foi por dentro ali, não foi por fora. Então eu não tenho cicatriz do lado de fora, só do lado de dentro. É uma sorte, eu digo isso na época, porque eu como fazia eventos e faço também, e dava aula, né? Como é que eu ia aparecer na frente dos meus alunos com aquela cicatriz ou com aquela boca daquele jeito? Eu pedi licença, eu fiz uma cirurgia escondida, veja que eu fui sozinha ao hospital, eu me internei sozinha. É lógico que não foi um ferimento de vida ou morte, não foi, mas a estética era no rosto. Isso é uma coisa muito importante que acontece no relacionamento abusivo quando ele tem violência física. A vontade do agressor, né, do abusador, é te desfigurar, para você se descaracterizar onde te mais pega, que é no espelho. Acho que deu uma travadinha aí, não? Tá me Não, ouvindo? tô Deu? te ouvindo. Que é Tô. no espelho, quando você se olha no espelho, Cláudia. Então, como é que foi esse negócio? Eu nessa cama de hospital, deitada, super bem. A cirurgia foi uma cirurgia simples, não foi nada. Só que a minha autoestima, ela estava no esgoto. No esgoto. Sua saúde emocional nesse momento já estava completamente debilitada, né, Cris? Porque Completamente. por mais que você fala, só te interromper um minutinho, por mais que você fala, não foi uma cirurgia, não foi uma situação, não foi, porque isso tudo, primeiro eu quero muito te acolher, porque toda vez que eu ouço essa história, eu fico muito mexida, porque ela é muito triste, sabe? É uma situação em que para você chegar nesse ponto de você ter sido, porque é uma agressão física, de ter sido agredida, de ir para o hospital sozinha, de não pedir apoio, de não pedir ajuda, de passar nesse processo, passar por este processo sozinha, a sua saúde emocional ali, ela já estava completamente debilitada. Porque, Sim, como você disse, você não tinha coragem de pedir ajuda, você tinha vergonha, você estava naquele momento querendo resolver, porque de alguma maneira você não só ia se esconder dessa situação para sua família, como você também protegeria este homem. De alguma forma, sim, isso você mesmo. estava protegendo este homem, não denunciando, resolvendo sozinha essa situação, achando que você daria conta, que eu acho que é um grande problema também, Cris, pensar que a gente dá conta sozinha. A gente se Perfeito. coloca nessa condição de imaginar que a gente consegue resolver aquilo que está acontecendo e não busca rede de apoio, não denuncia, não quer piorar as coisas, e aí a gente deixa de fazer aquilo que precisa ser feito, não só para que a gente também tenha proteção, né? Porque a gente precisa de proteção. Nesse caso, você estava completamente vulnerável, você estava completamente ali à disposição do seu agressor. É, Perfeito. né? Então, eu sinto muito, muito mesmo. Essa história mexe muito comigo e eu fico sempre muito atravessada, porque é uma história que ela também coloca as mulheres numa condição de ter que dar conta, de mais uma Isso. vez ter que dar conta. E foi isso que me aconteceu. Eu sozinha naquele hospital, eu falei, gente, esse cara é um psicopata.
Eu falei, meu Deus, quem é essa pessoa? E eu me lembro, nessa época, tem anos isso, não existia o WhatsApp, existia só o SMS e os celulares eram aqueles Nokias. Então, assim, não dava para eu pegar meu celular e abrir um Google da vida, até dava, mas não era o nosso praxe ainda, e buscar alguma coisa do gênero, etc e tal. E quando eu fui para essa cirurgia, o meu celular eu desliguei, eu falei pro pessoal, olha, eu vou pro interior da Bahia para ninguém me procurar, entende? Inventei uma história. Aliás, eu tô aqui contando isso aqui tudo para vocês, a minha família não sabe disso, até hoje, tá? Ninguém sabe que eu operei essa boca. Até hoje, vão saber, será que vão reconhecer a minha voz? É. Mas enfim, eu tô dizendo isso porque realmente é esse fator que você mencionou aí, de ser a toda poderosa, vamos dizer assim, aquela que dá conta de tudo, também é um papel imposto para nós mulheres, né? De qualquer maneira. Isso é muito importante. Eu estava completamente destruída e o meu cirurgião, eu contratei. Por que eu gastei muito dinheiro? Porque eu contratei um cirurgião plástico. Eu não poderia fazer uma cirurgia apenas no plano de saúde, com o cirurgião do hospital, cirurgião geral. Eu estava tão abalada nesse sentido que eu pedi a ele, eu implorei, é um cara muito famoso, inclusive, da cidade que eu morava. Eu fui até ele, eu implorei, eu falei, olha só, eu preciso ficar impecável, eu preciso não ter nenhuma marca, eu não posso sair por aí aparecendo nada na minha boca, nada no meu rosto, de jeito nenhum. Tanto é que as pessoas me veem, elas não dizem, realmente o trabalho foi muito bem feito, mas também porque o machucado foi mais interno. Então, até nisso eu dei uma grande sorte. Eu sou muito grata por isso tudo, pelos desdobramentos, né? E de tantos acolhimentos que eu já fiz, eu já vi mulheres desfiguradas e destruídas. Não vi a própria Maria da Penha, ficou paraplégica, uma Sim, condição sim, determinante na vida dela. sim. É muito triste, né? Então, Olha, a gente. Pode fala aí falar, que as desculpa. meninas estão dizendo. Não, elas estão aqui falando, super te acolhendo, né? E a Andresa, ela traz aqui um relato de que o marido, o ex, né, dizia que queria vê-la careca, desfigurada. A Verônica contribuindo também, trazendo, né, sobre que era chamada de louca o tempo todo. Outras dizendo que também tinham medo da denúncia, porque eram ameaçadas de que a família poderia sofrer com alguma consequência. Então, Isso. o medo também não é só essa questão de dar conta, né, o Cris. Não, Existe o é medo, porque estrutural. tem uma coisa que a gente não pode esquecer, a Rê fala muito sobre isso, você também fala muito sobre isso, de que a lei existe, Maria da Penha está aí, tem uma lei que se ela for bem aplicada, ela pode funcionar, mas o problema é que a aplicação da lei, ela infelizmente ainda é muito deficiente, e nós não temos aqui muitos profissionais, né, da área jurídica preparados para essa assessoria, especializados na defesa da mulher quando se trata de relacionamentos abusivos e violência doméstica. Eu fico pensando sempre que a gente defende a prática da denúncia, porque é preciso que a denúncia aconteça para que os órgãos públicos tenham esses números e entendam as necessidades, né, para que se possa fazer políticas públicas de prevenção, de proteção a essas mulheres, mas os órgãos precisam estar preparados para dar conta de proteger essas mulheres que fazem as denúncias. Então, eu não sei se foi o seu caso também, né, do medo dessa Sim, represália. sim, eu tinha muito medo, ele me ameaçava muito por ser uma pessoa pública, e eu falei, tenho muito mais coisa a perder do que a ganhar se eu denunciar. Eu não denunciei essa agressão, eu voltei com ele, mas quando eu saí do hospital, eu estava terminando de contar isso, que você me perguntou, né? Como o que aconteceu? Ali eu terminei com ele no dia dessa agressão. Eu falei, olha, não venha mais aqui, tire suas coisas. Nós vivíamos juntos, né? Morávamos juntos. Eu falei para ele, saia, não fique mais aqui, não tem mais jeito, enfim. Aí ele tirou o tênis dele, tirou duas camisas, deixou o resto das coisas, obviamente, para ele ter motivo para voltar e tal. Mas eu saí do hospital, eu fui a uma livraria. Então, como eu estou comentando, não tinha internet no celular assim como nós temos hoje, não era muito comum.
E eu fui a uma livraria e pedi à moça para me ver alguma leitura de psiquiatria, de psicopata, que eu queria ler. Bom, eu sou professora universitária, né? Quem foi nunca deixa de ser. Então, gosto muito de ler, de estudar. Falei, eu quero entender isso aqui, porque não é possível isso que eu esteja vivendo. Isso é uma pessoa que não aceita diálogo, é uma pessoa que fala uma coisa e faz outra, é uma pessoa que me massacra, uma pessoa que me destrói psicologicamente. Estava tudo muito claro que eu estava vivendo, mas eu não tinha o ímpeto exato para romper com aquilo. Então, assim, eu não falei para minha família, mas eu peguei esse livro, que foi um livro chamado Mentes Perigosas, da doutora Ana Beatriz Barbosa, que é uma psiquiatra brasileira muito famosa, excelente, ela tem vários canais, e YouTube, ela está aqui no Insta também, ela é extremamente, assim, didática. E eu também comprei o livro que se chama Meu Vizinho é um Psicopata, de uma terapeuta americana chamada Martha Stout. A Martha Stout e a doutora Ana Beatriz me salvaram, eu posso dizer isso. Quando eu li esses dois livros num sábado, foi uma coisa que quando eu saí, porque aí eu já tinha tirado os pontos, eu já estava mais, digamos assim, sem dores, né? Eu já estava bem melhor. Eu terminando de ler esses livros, eu falei, tá bem, então eu estou convivendo com um psicopata. Essa pessoa não vai mais voltar para minha vida, eu não vou mais permitir. Porém, ele ficou uns 3 meses realmente longe, fazendo o tratamento de silêncio. Eu não entendia isso, achei que realmente a gente tinha terminado. E as coisas dele lá em casa, eu mandando mensagem, olha, vem buscar, senão eu vou jogar tudo no lixo. E eu também respondia com certa agressividade e tinha uma resposta dessa maneira, porque a gente tenta se livrar, a gente tenta competir no controle, nesse poder e nessa violência natural que a vítima faça isso, né? E aí ele disse, mas eu queria conversar com você, depois de 3 meses, ele disse, eu queria conversar com você, pode ser na rua, não vou na sua casa e tudo, a gente se encontra. E a gente se encontrou, e a gente saiu de lá se beijando. A gente saiu de lá de volta, com tudo. Ele beijou minha boca, ele beijou meu machucado, ele falou, mas essa boquinha é tão linda. E eu caí nisso tudo, né? Vamos dizer, caí exatamente. Por quê? Porque o meu nível de manipulação cerebral estava altíssimo. Nível de abuso psicológico estava altíssimo. Eu cheguei a dizer para ele, olha, eu li livros, eu vi o que você tem um transtorno, você é um psicopata. Eu falei para ele. Ele disse, que é isso, pelo amor de Deus. E ele foi vamos dizer assim, de uma inteligência de manipulação no discurso de tal maneira que ele disse, me dê uma chance para eu te provar que eu não sou psicopata. Então, o que eu fiz? Eu comprei esse livro da doutora Martha Stout, comprei 4 cópias, dei uma para o meu pai, dei uma para minha madrasta, para todo mundo ler, dei para minha irmã, mas eu não falei nada, só mandei eles lerem, para eles entenderem o que estava acontecendo. Meu pai ficou interessadíssimo no assunto, nós trocávamos ideias profundas, aí comecei a estudar psiquiatria mesmo, li artigos e fui a fundo na coisa, mas eu não me desvencilhava dele. Ele começou a fazer tratamento de silêncio, greve de sexo, fazia estupro também, marital, muitas vezes, porque eu muitas vezes não queria fazer sexo, e ele queria fazer, e eu fazia, porque eu não queria perdê-lo. Então, isso é mais uma outra tônica das relações abusivas, dos casamentos abusivos, que é o sexo, o estupro marital, que é o sexo sem vontade, né? Passei por tudo isso. E eu me via cada vez mais presa. E eu me via numa necessidade de manter também a relação para que eu tivesse uma posição social de mulher acompanhada. Também já passava por isso lá atrás. Porque eu sempre tive alguém. Eu fui casada há 12 anos, depois eu tive esse, depois eu tive um outro namoradinho, depois eu tive o pai do meu filho. Então, assim, a gente é meio que ensinada, doutrinada a não estar sozinha, né, Cláudia? Na sociedade nós não somos nada. Nós somos invisíveis, nós não valemos nada e nossos corpos não prestam para nada a não ser para reproduzir. Então, mas esse período que eu fiquei com ele, depois dessa primeira agressão
mais grave, vamos dizer assim, porque eu já tinha tomado muitos tapas, acho que cortou aqui, Não, né? pode continuar. Eu já tinha sido empurrada, eu já tinha sofrido bastante agressão física, bastante mesmo. E eu cheguei, eu vou E só. só para. Fala, eu vou só Ah, botar pode. aqui um. Não, eu só ia falar que são, às vezes, agressões que a gente normaliza, porque, não foi Isso, nada. Só isso, encostou. Pode isso, era isso que eu continuar. pensava. Ele me empurrava, muitas vezes ele me dava empurrão. Teve um dia que ele me deu um empurrão, que eu bati com a testa na parede, uma casa que a gente morava, uma casa muito grande. Eu bati com a testa na parede. Sabe aquele ovo que faz na testa? Eu fiquei com esse ovo. Eu tô aqui só botando aqui a bateria para não cair a. Tá. E aí eu fiquei com esse ovo na testa e fui trabalhar com esse ovo na testa. E você pode imaginar como que eu fui explicar esse ovo na testa, né? Eu bati a cabeça no armário, né? Aí todo mundo sabia que era mentira, todo mundo sabia que eu estava vivendo violência doméstica, ninguém falava nada. Eu, professora universitária, eu dava aula para. A faculdade que eu dava aula tinha 10 mil alunos. Eu, numa época, eu tinha 600 alunos, só eu. E eu dava aula, sim. Então, assim, e eu me considerava uma pessoa equilibrada. Eu me considerava uma pessoa que estava ali, né, sã. E não estava sã coisa nenhuma. Aí, o que aconteceu comigo? A gente começou a terminar e voltar, terminar e voltar, terminar e voltar. Também é outra tônica da relação abusiva, muito comum, né, Ciclo Cláudia? de violência, né? Porque você É um termina, ciclo. isso, é um ciclo. Você termina, eu ficava um mês sem falar, contato zero, dando conta de tudo. Daí a pouco ele me aparecia, ou ele se fazia aparecer, triangulava, como a gente chama, outra pessoa entra em contato, aquela coisa toda. E eu fui, voltei, voltei. Se eu tô te falando que foram 8 vezes. 8 idas e vindas, né? Ou 7, na 8ª foi que nós terminamos, que eu disse, não, peraí, realmente não é possível. E nessas conversas com meu pai também, meu pai é um cara muito inteligente, sacou por que eu tinha dado esse livro para ele, sacou que aquele cara é um psicopata. E meu pai um dia me falou assim, já pertinho de eu terminar, que fui eu que terminei, eu não sofri o chamado descarte, que é a última etapa, né, uma das últimas etapas da relação. Meu pai falou, minha filha, eu fui almoçar com ele um dia, meu pai falou, minha filha, o papai tá aqui, tá? O papai tá aqui com você. Mas só que eu já tinha sofrido tudo aquilo, sabe, Cláudia? Eu sei que ele estava aqui, mas eu também não me abria, né? E ele só falou, papai tá aqui, o que você precisar, papai tá aqui. E a gente conversava muito sobre psicopatia. Enfim, meu pai virou um especialista no assunto. Eu hoje sou muito grata a ele por isso, porque nós trocávamos muitas ideias sobre esses meandros mentais todos. Era uma coisa que fazia muito sentido, que era aquilo que eu estava vivendo. E eu tinha certeza absoluta, mesmo sem eu ser psiquiatra ou psicóloga ou nada disso, para mim eu tinha certeza que eu não estava lidando com uma pessoa simplesmente ciumenta, uma pessoa simplesmente com né, Tem uma, tóxica. tem uma fala da Lu. A Lu é a psicóloga Luciana Teres, com quem a gente conversou na semana passada, que está live aqui no nosso perfil, que vale a pena também assistir. A Lu está sempre com a gente na sala do Clubhouse, às terças-feiras, que a Cris comanda no Clube Relacionamento Abusivo. E tem uma fala da Lu que é muito importante. Primeiro, eu quero ressaltar a importância da informação, a importância do conhecimento. A Cris, quando ela disse que ela teve acesso a esse livro, ela passou a ter uma ideia do que ela estava vivendo. A informação liberta. A gente fala isso muito, né, Cris? Sempre. Isso, Porque sem dúvida. a informação liberta, mas tem uma fala da Lu que é muito pertinente, a Cris falou já um pouco sobre isso, que nós vivemos numa sociedade em que a estrutura patriarcal é status quo do relacionamento abusivo. Que é importante, a Lu é sempre, ela sempre é contundente na fala de que vale a pena a gente não patologizar todas as relações abusivas, todos os abusadores, e não avaliá-los, né, ou julgá-los como narcisistas ou psicopatas. Às vezes, a gente tende a levar essas pessoas para este lugar, porque os comportamentos, né, desses homens
que estão aí dentro de uma estrutura machista e patriarcal, são sim comportamentos recorrentes em pessoas que Traços, né? têm traços de comportamentos que têm esses traços de psicopatia, esse transtorno de personalidade, né? De psicopatia e de narcisismo. É claro que quando a Cris traz que este homem com quem ela convivia, ela o julga um psicopata, não é porque ela teve ali um diagnóstico que ele era um psicopata, mas sim porque ele trazia todos os comportamentos em que esta autora, dentro deste livro, coloca ali como um comportamento de pessoa que tem esses traços de transtornos psicossociais. Eu E acho pouco importa, né, Cláudia? Pouco importa o sim, diagnóstico, é pouco. muito importante. E tem uma coisa que é muito importante a gente ainda ressaltar, que é o quanto a gente estar ali nesta relação, o quanto esta relação ela vai definhando, a Andresa falou, né? O quanto esta relação vai definhando a saúde emocional da vítima. Porque a vítima passa, a gente não tem condições, a gente não tem capacidade para lidar com essas pessoas, porque a perversidade, o nível de crueldade é muito grande. Eles têm ferramentas que nós não temos para lidar. Então, a importância de sair dessas relações, de deixar essas relações abusivas, elas são fundamentais para que essas vítimas não só se tornem vítimas de feminicídio, né, Cris, mas também consigam resgatar, recuperar a saúde emocional que vai definhando, né? Sem dúvida nenhuma. E a energia dos abusadores, e aí não, realmente você tem toda a razão, Cláudia, esses diagnósticos são até nocivos, porque é uma das coisas que a vítima tem muito é querer um diagnóstico para ele. Isso, inclusive, é uma das razões que faz com que ela permaneça, porque ela vai querer curá-lo. Ah, ele vai tomar um remédio, ele vai fazer uma terapia, eu vou continuar com ele. Gente, mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu tenho 12 anos já, vamos dizer, né, de experiência no assunto, de leitura, de estudo, e de ter vivido tudo isso. Eu vou dizer uma coisa para vocês que fique muito bem colocada aqui e que vocês levem para vocês. Tem meninas aqui, Cláudia, que eu dei uma olhadinha agora nos relatos, que a pessoa está escrevendo aqui. Um beijo para todo mundo. Jana Vieira, um beijo no seu coração, minha lindinha. Que é o seguinte, minha querida. Abusadores não mudam. Abusadores não mudam. Eu vou falar a frase. Isso é um estilo de vida. Isso não é uma fase, não é uma fase. É o jeito de ser da pessoa. O nosso jeito de ser não se modifica. Não fique com essa ilusão de que com uma conversa ele vai refletir. Não. Dentro dele inexiste essa capacidade. Abusadores não mudam. Por isso que você tem que se separar. Elaine Cássia, por isso que você tem que se separar. Falando aí com todo mundo que eu converso no direct também, Cláudia, no Instagram. Vamos falar sobre isso, inclusive. Vamos. Eu só queria completar uma coisa rapidinha. Depois que eu descobri pelo livro, que eu terminei, que finalmente eu consegui, depois de 8 vezes terminar, depois que estávamos terminados e eu estava totalmente certa, dessa vez eu não iria mais voltar. Eu tinha conseguido pegar a chave de volta da minha casa, ele pulou o muro e tentou me matar. Quando nós terminamos, estávamos terminados, e aí eu sofri das piores violências, assim, né, apanhei muito e tudo, e aí quando eu falei até outro dia no Clubhouse, olha, tomei um banho, e o chuveiro saía aquela água de sangue no ralo, era água de sangue, não parava nunca. Por causa das agressões. E eu queria completar para dizer o seguinte, Cláudia, eu não denunciei, Cláudia. Esse cara tá solto e esse cara não tem a ficha suja. Por isso que essa parte é fundamental. Eu sei que você vai entrevistar a Renata, a doutora Renata Lopes, mas eu também gostaria de já deixar aqui salientado que a denúncia é muito importante, não por você. Se você não tiver um fechamento, vamos dizer, a ficha dele já fica suja, ele não é mais réu primário, porque eles fazem isso sempre. A gente começou hoje falando isso. Eles repetem. Então, ele vai fazer de novo com uma próxima mulher, mas quando ela denunciar, ele já vai ter isso na ficha dele.
Ou seja, na terceira, na quarta que seja, ou até na segunda, ele já vai ser apenado, ele já vai ser julgado, ele já vai ser condenado. E ele já vai ser pego, ainda que, que a lei não seja tão rígida do ponto de vista da prisão, etc e tal, né? E precisa haver uma reforma do Código Penal, das leis de execução penal, mais do que o Código Penal em si. Isso é uma outra conversa depois também. Mas a gente não pode desacreditar no sistema. Eu estou hoje com medida protetiva, estou viva e meu filho está vivo por causa da danada da medida protetiva. Então eu quero deixar esse recado. São 2 recados. Abusadores não mudam. É o estilo de vida deles. Não tenham esperança de mudá-los com todo o seu amor feminino, que você não vai mudá-lo. E denuncie. Denuncie. Sempre. Mesmo que você ache que não vai dar em nada. Denuncie. Sempre denuncie. Tá? Eu me arrependo amargamente de não ter denunciado ele. Porque eu sei que ele está fazendo isso aí até hoje. Eu nem sei da vida dele, mas eu sei que ele está fazendo. É o estilo de vida dele. Né? Então é isso, Cláudia. Desculpa porque eu fui no embalo. Imagina, querida, eu acho que é tão importante te ouvir, assim, a sua fala reverberou em muitas outras falas de outras mulheres que estão aqui. Quero agradecer, eu não consegui anotar o nome de todas vocês, mas eu quero dizer que a Verônica comentou que quando ela foi fazer uma denúncia na delegacia da mulher, infelizmente, ela ouviu o que está fazendo aqui se está com todos os dentes na boca. E aí a Andresa conclui que a falta de acolhimento dói muito, definha a cabeça da vítima, porque quando você vai buscar esse apoio jurídico, às vezes você não encontra, você encontra, infelizmente, mais uma agressão, mais uma situação em que coloca essa vítima como uma segunda violência, né? A Renata estava falando do livro e ela disse que ler esse livro foi só depois de ler também esse livro que ela conseguiu entender o que estava acontecendo com ela. Eu sinto muito a Andresa. A Andresa contou aqui que aos 25 anos o ex pegou-a para fazer sexo com força e ela não teve coragem de falar isso para ninguém. Vocês estão me ouvindo? Cris, você está me ouvindo? Cris?